Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Alegrias! A EMA gemeu e os Estados Unidos estão gemendo também. Vejam! Voltou a lenga-lenga da Guerra Fria. O secretário de Estado norte-americano, um cargo que equivale praticamente ao segundo homem da presidência da República, sujeito que fala pela presidência da República, o secretário de Estado Mike Pompeo dos Estados Unidos volta com o mesmo discurso da Guerra Fria da década de 50. Faz um apelo ao mundo livre para parar a China. Pânico. Pânico dos Estados Unidos porque está perdendo e já perdeu a hegemonia mundial, porque sua economia não consegue ser fértil e forte o suficiente diante da economia chinesa. Os chineses, na sua sabedoria milenar, conseguiram criar o socialismo com capitalismo. Compreenderam, por exemplo, que mesmo depois da Revolução Francesa, em 1789, quando a máquina a vapor trouxe a Revolução Industrial, a França ainda conviveu durante séculos com o regime feudal. E outras coisas mais. A própria Revolução Russa conviveu com outras formas de regime anterior, com servidão e várias outras coisas. Ou seja, não há uma radicalização numa revolução. Uma revolução acontece aos poucos, transformando-se. Depois do processo revolucionário instalado, você tem que conviver ainda com formas antigas da economia. E a China, ao receber, desenvolver, incentivar indústrias capitalistas no seu território e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma política social que impede 1,5 bilhão de chineses de caírem de fome, não fosse a política do Partido Comunista Chinês, nós teríamos 300, 400 milhões de pessoas morrendo de fome na China, sem ter o que vestir, sem ter o que comer. A China compreendeu isso, fortalece-se dentro de uma política de bem-estar social e de socialismo com capitalismo. E os Estados Unidos enlouquecem porque só conhecem capitalismo e não conhecem socialismo, não conhecem o bem-estar social. O povo americano, aquele povo branco, supremacista branco, não o povo latino, negro, não compreende por que o mundo não gosta da gente. Nós somos tão bonzinhos, nós enviamos tropas para ajudar a liberdade no mundo, nós lutamos e morremos pelos povos do mundo. Porra nenhuma, bullshit! Só pelos interesses econômicos de Wall Street. E nesse momento não faz outra coisa o secretário de Estado Mike Pompeo, fazendo um apelo ao mundo livre. Que mundo livre? Deixa de hipocrisia e de cinismo. Que mundo livre? A África possui 54 nações. São livres? São livres para determinar que política econômica elas querem fazer? Que política social elas podem aplicar? Que capital têm elas para investir no próprio país? Ou dependem exatamente da política dos Estados Unidos e da Europa, dos países da Europa, já que são antigas colônias europeias? A América Latina tem 20 nações. Quais delas você pode dizer que são livres para fazer o que quiserem? A própria Venezuela, que se opõe a isso, anda aos pedaços, boicotada, sacaneada, sabotada. Cuba, a mesma coisa. Que nações na América Latina pode dizer que são livres? A Bolívia? O Brasil dependente totalmente da política norte-americana? Vem com um papo de livre. E os cidadãos, como são livres? É livre um trabalhador que sai de casa no subúrbio do Rio às 5h30 da manhã para chegar na Zona Sul às 8 horas da manhã, para trabalhar durante 10 horas e chegar em casa às 10 horas da noite, quando muito para receber um salário, para botar um pouco de arroz, feijão, batata e macarrão dentro de casa? É livre este homem? É livre para fazer o que quiser? A sensação é de liberdade. Eu posso ir onde eu quiser. Não, está preso a um sistema opressor. Então vem com um papo de mundo livre. A Arábia Saudita, o Oriente Médio, os palestinos são livres? A Palestina é livre? Ou está presa à política expansionista de Israel, belicosa de Israel? A Arábia Saudita tem um nome por causa da família do rei Saud, a dinastia que governa aquele país árabe onde as mulheres não têm direito sequer de dirigir automóvel. É um povo livre? Que papo é esse de mundo livre? Um papo do tempo da Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia. Eles querem reviver agora, estão voltando ao passado, estão igual ao governo Bolsonaro. Trump e Bolsonaro se bicam. Desesperados com a perda da hegemonia, da capacidade de tomar iniciativas, de avançar economicamente, recuam no passado. Querem voltar ao tempo em que eles dominavam o mundo economicamente, disputavam a hegemonia com a União Soviética e ganharam a guerra hegemônica. Agora dançaram, estão dançados mesmo, e vem com esse papo de o mundo livre precisa parar a China. Ninguém para mais a China. Agora, a não ser uma guerra atômica. A não ser uma guerra militar, que Donald Trump pode jogar o mundo numa loucura dessa, para poder se reeleger. Aliás, esse discurso também faz parte do processo de reeleição de Donald Trump. Ele precisa mostrar para os americanos que ele está defendendo os Estados Unidos, defendendo a liberdade, o mundo livre. Papo furado de mundo livre, porra nenhuma.
Como é que alguém pode ser livre com a miséria que nós temos no Brasil, com 40 milhões de desempregados e trabalhadores informais, quando 20 milhões de trabalhadores desistem de procurar emprego no Brasil porque não tem emprego, não tem trabalho, não tem oferta? Que livre? Livre para quê? Livre para morrer de fome, para cair nas esquinas? Livre para ser assaltado? É impossível. Então vem agora com esse papo de livre, de mundo livre, de novo mundo livre. Que mundo livre? Já foi o tempo que se acreditava nessas coisas de mundo livre. Você pode dizer que o Iraque é livre, com as tropas americanas, que o Afeganistão é livre? O que é livre na cabeça dos americanos? Aquilo que serve a eles e aos interesses econômicos deles. Eles estão nos estertores da hegemonia deles. E nós estamos assistindo isso. E nós, brasileiros, precisamos prestar atenção. Enquanto se discute aqui se vai dar cloroquina para EMA ou não vai dar cloroquina para EMA, ou se a EMA é uma evolução daquela criatura que admitiu que fez zoofilia pegando uma galinha e agora quer pegar uma EMA, enquanto a gente discute esse tipo de coisa, o mundo civilizado, o mundo desenvolvido, como os Estados Unidos e China, estão buscando a inteligência artificial, a corrida cibernética, a corrida industrial, a corrida social. E a gente aqui, sem saber se vai fazer o carnaval em fevereiro, maio ou julho. Ora, me respeite, vem com papo de mundo livre. Isso é conversa para menino dormir sem ceia, Mike Pompeu. Mas a gente continua junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.